Olá, queridos, tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Teles, para a pós-graduação de Direito Previdenciário e para a Faculdade Legale. Eu sou coordenador do módulo de Benefícios de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social da pós-Direito Previdenciário e nós estamos numa jornada incrível de benefícios de prestação continuada, construindo um espaço de desenvolvimento dentro da pós-graduação para os alunos, nas aulas, de benefícios de prestação continuada de forma teórica e de forma prática, e construindo uma jornada também com os nossos alunos, uma jornada com o nosso público, de construção de conhecimento adicional, de conhecimento externo, de conhecimento agregado aos benefícios de prestação continuada, numa preocupação minha e da faculdade, minha como coordenadora e da faculdade, na construção do conteúdo e disseminação desse conteúdo, preparando vocês para um grande desenvolvimento e para um grande exercício dessa advocacia. Para tanto, eu gostaria de convidar vocês hoje para discutir o tema que está aparecendo agora na tela de vocês, que é o tema de afastamento do impedimento de longo prazo de 2 anos para o benefício de BPC, benefício de prestação continuada, para a pessoa com deficiência. Nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês inicialmente para observar que a Constituição Federal, no artigo 203, inciso 5, vai falar que a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência em condição de miserabilidade tem direito a um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal. E essas pessoas não têm aqui sequer qualquer tipo de anotação em relação ao tipo de deficiência ou não tem nenhum tipo de anotação em relação ao prazo de duração da deficiência. O que vocês já aprenderam comigo? Que a Convenção de Nova York fala que as pessoas com deficiência são pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Para além disso, o que vocês aprenderam comigo? Que essa convenção foi trazida para o texto legislativo de 2007, no ano de 2009, como texto constitucional por um decreto que nós já aprendemos no primeiro vídeo. Esse é o 6º vídeo. Então, façam a jornada completa. Isso vai fazer toda a diferença no caminho de vocês de benefícios de prestação continuada. Dentro dessa composição, qual é o meu convite para vocês? Nessa jornada, nós já temos um texto constitucional que diz quais são os tipos de deficiência. Para tanto, o que nós temos agora no material de vocês é uma anotação do Decreto 6.949 de 2009. Vejam no material de vocês o que está escrito. O Decreto 6.949 de 2009 traz como status de emenda constitucional e coloca o conceito de pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e não estabelece um prazo para a duração dessa deficiência. Por mais que ele coloque no texto um impedimento de longo prazo como uma característica, nunca estabeleceu um critério de 2 anos. E, assim, a Lei Orgânica da Assistência Social, ao arrepio da estrutura constitucional, declara que a pessoa com deficiência tem que ter o prazo mínimo de 2 anos, conforme o artigo 20, parágrafo 10º e o artigo 4º, parágrafo 3º da lei e do decreto, para que possa ter o seu benefício de pessoa com deficiência concedido. O que é, voltem para mim um segundinho, do meu ponto de vista, absurdo. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, então está tudo errado? Não. O que eu vou discutir com vocês nesse vídeo é uma construção doutrinária que eu discuto no meu livro, que eu discuto nas minhas aulas e, para tanto, ao discutir, defendo como tema e que vocês podem defender também nos casos que a deficiência não possa ser comprovada com 2 anos ou mais. Mas ainda assim, essa matéria não é e não foi objeto de discussão ou não foi objeto de recursos repetitivos. Então, para tanto, nenhuma afetação em tribunal superior de qualquer natureza. Então, para tanto, gostaria de convidar vocês a refletir que não se trata tão somente de uma discussão de vá por esse caminho até tal tribunal e essa matéria vai ficar suspensa até o julgamento de tal repetitivo ou de tal tema ou de tal repercussão geral, mas tanto de uma construção doutrinária e jurisprudencial, mas que nesse sentido é assim que nós vamos levar a recursos repetitivos, é assim que nós vamos levar nesse sentido, repercussões gerais. E me acompanhem para essa construção a partir do material de vocês agora. Vejam, o material de vocês, quando eu volto aqui no decreto, fala em impedimento de longo prazo. Quando eu volto na Constituição, não tem prazo para deficiência. Aí quando eu venho no decreto, eu tenho impedimento de longo prazo. Só quando eu venho na Lei Orgânica e no RBPC, eu tenho prazo de 2 anos. Mas aí eu preciso vir para
a Convenção de Nova York, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E aqui eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura para vocês e me acompanhem na tela enquanto eu faço a leitura, que é o seguinte. O texto original da Convenção de Nova York diz assim: Persons with disabilities include, percebam esse include. Include está marcado com fundo branco em verde. A gente vai precisar disso tanto, mas tanto nessa aula. Those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments, which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. Traduzindo, essa parte em verde que vocês estão vendo, com fundo branco, se traduzida, diz inclui. E essa parte em branco, com o sublinhado, those who have long term, aqueles que têm, né, uma condição de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Eu vou fazer a tradução livre desse texto para vocês entenderem o que está acontecendo. Primeiro, disability significa incapacidade e impairment significa, nesse caso, deficiência. Pessoas com incapacidade incluem aquelas que têm deficiência de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Saiam da tela, venham comigo. Hoje vocês vão aprender uma coisa nova sobre incapacidade e sobre deficiência. A incapacidade é um guarda-chuva e a deficiência se cobre da incapacidade. Interessante, não é? A incapacidade é um conceito amplo, muito amplo, que cobre várias condições. Dentro das incapacidades, ou seja, dentro das faltas de capacidade, um grupo, um tipo de faltas de capacidade pode ser determinada como deficiência. Então, nesse sentido, quando você vai para o site da Organização Mundial da Saúde, né, da World Health Organization, eles vão ter lá, na parte introdutória de deficiência e incapacidade, que, nesse caso, incapacidade é um termo guarda-chuva que cobre deficiência. Ou seja, neste caso, disabilities is an umbrella term that covers, neste caso, né, impairments. Então, isso é muito importante para nós, né? A Organização Mundial da Saúde vem defendendo esse conceito, a CIF vem defendendo esse conceito. A incapacidade é um termo guarda-chuva e ela cobre, dentro de várias condições, uma delas, dentro do guarda-chuva, então eu estou aqui coberto no guarda-chuva, a deficiência. Para que eu preciso saber disso? Para entender que pessoas, de acordo com a Convenção de Nova York das pessoas com deficiência, a Convenção fala que pessoas com incapacidade, conceito amplo, super amplo, incluem aquelas que têm deficiência de longo prazo. Ou seja, incluem pessoas que têm deficiência de longo prazo. Ou seja, não significa que é só para pessoas com deficiência de longo prazo. Pessoas que têm deficiência de longo prazo também estão cobertas por essa convenção. E a partir daqui, nós vamos passar a discutir isso baseado, talvez, num dos textos escritos, num dos livros mais importantes que eu já vi falando sobre isso, no livro mais importante que eu já vi falando sobre isso, publicado no Brasil até hoje. Vejam na imagem. Bom, eu vou ler para vocês esse texto. A fonte desse texto é da professora Maria Helena Pinheiro Henke e ela traz a informação no seu livro A Limitação Temporal do Conceito de Pessoa com Deficiência, uma restrição ao direito fundamental ao benefício assistencial. Nesse caso, né, aqui nós estamos falando da editora Alteridade, e esse livro foi publicado agora em 2019, um livro super atual. Bom, por que eu estou indicando esse livro para vocês? Porque se eu sou um professor, se eu sou um autor, se eu sou um escritor que pode falar sobre benefícios de prestação continuada, é porque eu li sobre outros autores que falam sobre pessoas com deficiência, direito de pessoas com deficiência. E a professora Maria Helena Pinheiro Henke, com certeza, é uma das pessoas que eu mais admiro no exercício de proteção, leitura e desenvolvimento do direito dessas pessoas. E ela, quem levantou essa discussão
e não só levantou essa discussão, levou essa discussão para a fonte e para a origem de onde ela deveria ter sido discutida. Olhem o material de vocês. O oficial do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Dr. Christian Kurtz, em resposta à doutora Maria Helena Pinheiro Henke, assim escreveu. E ela colocou em sua obra, publicada pela editora Alteridade. Kurtz afirmou que a versão correta é aquela original inglesa e não a feita nas nossas terras tupiniquins, onde consta incluir, entre aspas, lembra que include estava marcado em verde, incluir, uma vez que a convenção pretendeu evitar uma definição restrita, ao contrário, a ideia era ser ampla. A convenção buscou permitir que os estados pudessem adotar definições ainda mais abrangentes. O Brasil decidiu fazer o inverso, mas é porque, enfim, não sabemos. Que basicamente pessoas com deficiência aqui não são tão respeitadas também. Assim, diante dessa afirmação, a tradução oficial brasileira, que limita a concepção de pessoa com deficiência àquela com impedimentos de longo prazo, não estaria correspondendo à intenção da convenção, de que os estados pudessem empregar uma conceituação mais ampla. No Brasil, dada a versão oficial traduzida e em vigor da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, passaram a ser consideradas pessoas com deficiência tão somente as que têm deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais. No cenário da limitação advinda dessa tradução, a limitação à duração do longo prazo de impedimento mostra-se como uma interpretação fechada, restritiva daquela definição. Vou voltar do material de vocês para poder fazer uma emenda no final. Só minha, é claro, né? Tem um ditado popular bem divertido que se chama errou rude, errou feio. Brasil, errou rude, errou feio. E nesse sentido, meus parabéns para a professora Maria Helena Pinheiro Henke, que não só viu, notou, observou, acionou, neste caso o Alto Comissariado, e recebeu resposta, adotou em seu livro. Eu pude adotar em meu livro, citando ela. É uma das autoras que eu mais admiro e faço questão de citá-la aqui. E fiz questão de citá-la no meu próprio curso online, fiz questão de citá-la no meu livro, e sempre que tenho a oportunidade cito, porque é um dos livros mais incríveis que eu tive a oportunidade de ler sobre este tema. E nesse sentido quero dizer para vocês que existem pessoas incríveis nesse Brasil defendendo direitos de pessoas com deficiência. E nesse sentido, elas conseguem trazer informações como essas. Para além disso, vejam no material de vocês um tema que é importante para nós, que é a súmula 48 da TNU, que neste caso foi revogada, o texto original, que falava assim: a incapacidade, não sabemos, deixei até aqui anotado embaixo, se em conceito previdenciário ou em conceito assistencial, que fica até um pouco confuso, não precisa ser permanente, para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Quando a gente olha a súmula da TNU, a incapacidade, e não fala qual é o conceito, e não precisa ser permanente, estou falando de quê? Aposentadoria por invalidez? Quer dizer, que situação é essa que a gente está preso aqui nessa súmula? Bom, nem explicou a incapacidade, falou que não precisava ser permanente, falou de concessão de benefício de prestação continuada, e gera aí uma confusão muito grande. A súmula é alterada no dia 25 de abril de 2019 para fazer constar o seguinte texto. Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa. Peguem essa parte em verde, respirem fundo e voltem do texto. Venham comigo para a imagem. O conceito de pessoa com deficiência não necessariamente não se confunde, não. O conceito de pessoa com deficiência não se confunde com incapacidade laborativa. Ponto, saudações. O conceito de pessoa com deficiência trazido no artigo 4º, inciso 3 do Decreto 6.214 de 2007, fala em capacidade para o exercício de atividade. Atividade.
qualquer atividade. Por isso que nós falamos em restrição de atividade, restrição de participação, limitação de desempenho. Por isso que nós falamos em atividades e participação na CIF. Atividade de forma ampla, atividade laborativa é coisa de benefícios por incapacidade. Vide o nosso vídeo de incapacidade versus incapacidade. Então, muito cuidado com esse texto, porque vocês não podem confundir incapacidade laborativa com incapacidade para fins de benefícios assistenciais com pessoa com deficiência. Voltem para a imagem. Exige a configuração do impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos. Se eventualmente a TNU tivesse lido o livro da professora Maria Helena Pinheiro Henke, tivesse lido o meu livro com as pontuações que eu fiz para além das leituras e para além da citação da professora, tivesse lido a resposta do Alto Comissariado, tivesse lido as traduções feitas por outros países que não decidiram, né, diminuir a interpretação desses textos, tivesse analisado a verdadeira intenção da construção da organização, nesse caso Mundial da Saúde e das Nações Unidas, da proteção dos direitos de pessoas com deficiência, tivesse observado os princípios basilares constitucionais, nunca colocaria que exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos, teria dito tão somente que o texto original da convenção não pede este prazo, usa o termo inclui, que o texto como foi traduzido para o Brasil também não pede este prazo e, nesse sentido, que há naturalmente aqui uma impossibilidade de adaptar este prazo. E assim, nesse sentido, termino o texto observando o seguinte, vejam no material. A ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento, que seria como que a data de início do impedimento, a DII, né, aqui criando um termo novo, até a data prevista para sua cessação. Então, a data de cessação do impedimento, a DCI. Então, a DII e a DCI. A gente está criando um termo novo, mas nos ajuda a entender. Trazendo aqui a TNU, a ideia é que desde quando começou o impedimento, né, a condição de deficiência de longo prazo, até quando ele vai ser cessado, o prazo tem que ser de 2 anos. Tenho minhas críticas em relação tanto à súmula antiga, quanto em relação à súmula nova. Mas gostaria de fazer uma observação como professor, antes de lembrar vocês do parágrafo 6º do 16. Voltem comigo um pouquinho. Quanto mais tempo nós passamos estudando somente a mesma matéria, mais a gente lê sobre ela, vê sobre ela e lida com ela de formas muito específicas. E isso muda a nossa relação com essas matérias. E muda a nossa relação com o direito das pessoas e dessas matérias. Para tanto, pensando hoje, por exemplo, na relação que eu desenvolvo com benefícios previdenciários e assistenciais, principalmente com assistenciais, principalmente o tanto que eu estudo, tanto que eu leciono, tanto que eu advogo nesses benefícios, tanto que eu estudo de classificação internacional de funcionalidade, de avaliações, eu fico pensando o quanto que o nosso judiciário, o quanto que os advogados e o quanto que a estrutura estatal, os nossos médicos, peritos e assistentes, não estão expostos a uma gama, a uma universalidade de temas que geram muitos impeditivos para poder se aprofundar nesses temas. Ser especialista é de uma alegria muito grande, porque você entende realmente do que você está falando. Mas seria uma ignorância negar que as competências da Justiça Federal e as competências, né, de todos os operadores desses direitos não são a cobertura de vários temas. Assim, a carreira de especialista facilita as nossas vidas, mas também requer empatia para entender muitas vezes por que decisões saem tão erradas. E ainda assim, não nos impede de solicitar e procurar que essas decisões sejam alteradas. Tudo bem? Ao material de vocês. Vamos lá. O parágrafo 6º ainda vai dizer que, do artigo 16 do decreto, na hipótese de não ser possível prever a duração dos impedimentos a que se refere o inciso 1 do parágrafo 5º, e o parágrafo 5º vai falar que são os 2 anos, mas existir possibilidade de se estenderem por longo prazo, ou seja, né, se presume que haverá um longo prazo aí, essa ideia de 2 anos, o benefício poderá ser concedido. Então, sempre que a resposta do perito for que ele não pode aferir que vai ser por 2 anos, mas presume que poderá ser de longo prazo, cabe a concessão do benefício. E aqui eu deixei uma série de dicas para vocês, práticas que vocês podem usar para fazerem
perguntas dentro dos processos de vocês. E, naturalmente, quero trazer para vocês essa informação em passos. Tenham seu papel e caneta, assistam o vídeo depois de novo, vejam como for, vocês vão ter um processo bem interessante. Perguntas que vocês podem fazer. Qual é a data de início da deficiência, que nós podemos chamar de DID? Havendo possibilidade de desaparecimento completo da deficiência, qual seria a data de cessação da deficiência, ou essa data de desaparecimento, apresentado pela parte autora, para saber se a pessoa pode, deixar de ser pessoa com deficiência. Como se estimou a data de cessação dessa deficiência? Então, fulano vai melhorar. Tá, como? Por quê? Indique os documentos médicos, a literatura, análise clínica, exames complementares e outros elementos que foram usados para chegar a essa conclusão. A deficiência está conectada diretamente com o tratamento médico, cirúrgico ou medicamentoso, ou com a associação de alguns ou de todas as condições anteriormente citadas? Indique, porque às vezes é necessário colocar várias informações. Ainda no grupo de perguntas do material de vocês, vejam a pergunta de número 5. A deficiência apresentada pode ser agravada? Ou seja, é possível que ela se desenvolva para o nível 3, nível 4, moderado, leve, moderado, grave, completo? A deficiência apresentada pode ter melhora, ou seja, de completo para grave, para moderado, para leve, então ela pode regredir, progredir? Se a deficiência pode ter melhora, pode também cessar, deixando de existir completamente? Então, esse processo não direto, mas gradativo, para que se explique como isso vai acontecer. Diferente da pergunta inicial, sim ou não vai cessar. Aqui é que se explique como. Caso a resposta do item anterior seja incerta, independentemente de prazo, entende o perito que o caso de declarar a impossibilidade de prever a duração do impedimento, e aí nesse caso, vai melhorar, mas eu não sei como, eu sei como, mas eu não sei o prazo. Tá, é de mais de 2 anos ou é de menos de 2 anos? Para poder tentar salvar ali a concessão deste benefício. Voltem comigo antes de eu encerrar os slides de vocês. Meu convite para vocês. A tese é fantástica, a matéria merece muito ser discutida no judiciário e, para além disso, deixei uma série de quesitos para vocês usarem nos processos de vocês. E o final desses slides são iguais aos dos outros vídeos, mas se eventualmente você está assistindo esse vídeo primeiro, vem o meu convite para você. Vejam, aqui está sempre o meu currículo e eu faço a minha apresentação. Sempre no material de vocês tem a imagem do e-book do BPC LOAS e vocês podem clicar na imagem para poder fazer o download. E se vocês quiserem se desenvolver mais e aprender mais sobre o BPC LOAS, vocês têm na esquerda, no próximo slide, a imagem do livro, do manual do BPC LOAS. Clicando sobre a imagem, você consegue fazer a compra. Você tem os modelos de petições administrativas e judiciais, também à sua disposição. E no meio e na direita, clicando também sobre a imagem, todo sobre a imagem, você pode fazer e adquirir o curso de benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que traz para você 83 aulas, 18 horas, 7 módulos, que é um curso completo, com mais de 470 slides de benefícios de prestação continuada. Professor, onde eu encontro o link para baixar o material deste vídeo do YouTube? Porque no YouTube não tem espaço para download. Você vai aqui nas informações embaixo, vai haver um espaço para download de material que vai te levar para uma página. Entra e faz o download, você coloca lá, enfim, o link, clica no link e você vai para a página de download, você consegue baixar o seu material. Dentro desse material você tem as informações dos outros materiais que eu mostrei, inclusive do e-book. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês aqui, é uma alegria construir essa aula e esses temas com vocês e dizer para vocês que eu torço para que nós tenhamos um grande desenvolvimento, tanto nos vídeos que passaram como nos que virão. Este foi o 6º vídeo de vocês. Nós estamos indo para o 7º vídeo, logo será divulgado para vocês, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre miserabilidade. Muito obrigado pela presença de vocês, por essa jornada incrível dos meus alunos da pós-graduação, de vocês que estão aqui da pós-graduação e do público em geral. É uma honra ter vocês conosco aqui na Faculdade Legal e na pós-graduação de Direito Previdenciário. Um grande abraço, tchau, tchau!